ser todo mundo aqui. Hoje tá apertado. Tá dando É muita gente. Olá, sejam bem-vindos. Pessoal, quem for entrando, coloca coraçãozinho pra gente poder... o Instagram entende como importante essa live e ele vai mandando pras pessoas, pra mais seguidores verem a gente. Então, por favor, manda coraçãozinho. Tirei print, a galera. Ó, pra quem não sabe, essas são as minhas irmãs gêmeas. Eu vou pedir pra elas se apresentarem um pouquinho antes da gente começar a falar o que a gente quer falar hoje. Vamos lá, Eu sou a começa. Isa, eu tenho 11 anos de idade e eu sou a Manu e também tenho 11 anos de idade. E são biviterinas, pra quem já fica aí na dúvida, né? Perguntando, são muito parecidas, confundo, tudo igual. Não, elas têm suas diferenças. E é isso que a gente vai abordar um pouquinho hoje. Manu entrou também. Já vou acenar aqui, Zeisiane. E aí, pessoal, ó, vou pedir pra vocês irem colocando também suas contribuições. Como é que tá sendo pra vocês a quarentena? Quais sentimentos vocês estão tendo aí nessa quarentena? O que vocês já viveram pra gente poder conversar e ver se tem a ver com as nossas crianças ou não, se os adultos estão vivendo da mesma forma ou não. E, gente, a ideia foi de quem dessa live? Da Isa aqui, ó, patrocinando a nossa live. Então, vamos lá. As meninas já se apresentaram. Nós moramos juntas, ou seja, a nossa quarentena tá sendo juntas. E aí, o que a gente fez? A gente separou algumas perguntas que eu vou fazer pra elas. E aí, uma vai começar a responder e a outra complementa. E a gente vai alternando, porque as duas querem contribuir no mesmo nível. Tem que ter aqui uma... Como que a gente fala? Uma... Divisão. Isso, uma divisão justa. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Que a Isa vai começar a falar. Isa, como é que era a sua rotina antes da quarentena? O que você fazia antes da quarentena? Bom, de um modo geral, assim, eu realmente via mais os meus amigos por conta da escola presencial e tal. E eu ficava, tipo, muito menos na internet, digamos assim, do que eu fico hoje em dia, por conta que esse negócio da saudade de outras pessoas que a gente conhece, então a gente liga pra elas, então eu fico muito mais na internet hoje em dia, mas eu não diria em um ponto negativo, assim, por conta que com certeza vocês aí devem estar sentindo falta de algum amigo e pelo menos eu e a Manu, a gente ama ficar chamada com as nossas amigas. A minha até apareceu aqui, um monte de amiga aqui nossa, ó. A gente se liga e fica praticamente o dia todo juntas e de modo geral é isso, Mas aí como é que era o antes, assim? Tipo, a minha rotina era assim, eu acordava, fazia já os meus deveres e mexia um pouco no meu telefone, depois almoçava, ia pra escola, voltava mais à tardezinha e jantava e ia dormir, ver TV, essas coisas. Aí hoje em dia já tá mais cedo, tipo, eu acordo, mando mensagem pras minhas amigas pra gente já combinar de se ligar e aí eu vou comer alguma coisa, volta, a gente já se liga e fica em chamada até antes do almoço, volta, se liga e fica assistindo as aulas juntas, entendeu? Aí quando a aula viva a gente só muta a chamada e fica lá. E você, Manu, o que tinha na sua rotina antes que hoje já não tem mais e o que mudou? Então, tipo, a mesma coisa da Isa, obviamente, mas a gente, obviamente, sente que mudou muito o esquema de sair de casa. Eu e a Isa, a gente é uma criança muito peculiar, porque a gente é muito caseira, a gente não gosta muito de sair. Então, quando eu digo, tipo, pra mim tanto faz se o shopping tá fechado ou não, é porque realmente eu não gosto muito de ir no shopping. Então, pra mim não faz tanta diferença a quarentena ou não. O único que faz diferença é que a gente tem que ficar trancado dentro de casa, né? Mas se a gente for sair com os devidos cuidados, então, tipo, eu sinto que surgiram sim coisas boas da quarentena, mas tem as consequências, tipo, da preocupação de pegar coronavírus, essas coisas. Mas, por exemplo, eu e a Isa, a gente conseguiu, nessa quarentena, a gente tá fazendo aula de equitação com nossa amiga. Então, tem coisas boas e coisas ruins, assim. Então, o que mudou da rotina de vocês? Olá, pessoal, Ellen, Roberto. Vamos dar um oi pra galerinha. Cadê as amigas também, Diz e Manu? Pra contribuir também, falarem como que tá sendo a quarentena. Mãe! Nossa mãe tá aí, ó. Bom dia. Então, deixa eu entender, ó. O que mudou da quarentena de vocês
é que não vão mais pra escola e hoje ficam muito mais na internet conectada com as amigas pelo virtual, que antes não era tanto. Certo. Mas pra vocês, como a Manu disse, crianças peculiares que já não gostavam tanto de sair, pra vocês tá tranquila essa parte. Não sente falta de shopping, não sente falta de ir lanchar num lugar diferente. Não, tipo assim, como a nossa mãe disse, às vezes eu sinto falta de, tipo, ter aquilo de se arrumar pra ir pra algum lugar, entende? Tipo, porque pra mim, eu não sou muito de sair, mas quando eu tenho algum lugar pra sair, geralmente é especial. Então eu gosto daquilo de se arrumar, legal, todo mundo da casa se arruma, aí todo mundo vai junto pro lugar, tipo, pro shopping, do cinema, essas coisas. Mas, tipo, eu não sinto tanta falta assim quanto outras pessoas sentem, porque outras pessoas chegam a sofrer demais por não ter que sair. Eu e a Manu, a gente não é muito assim, porque como a Manu disse, a gente já é meio caseira. Mas enfim, né? E você, Manu, também sente falta de se arrumar pra sair ou não tanto? Às vezes sim, mas, tipo, não é, tipo, porque a gente tá de quarentena que a gente não pode se arrumar pra você mesmo, como as pessoas sempre dizem. Então não é porque a gente tá de quarentena que a gente vai ter que ficar de pijama sempre, ter que aumentar a autoestima, se arrumar, ainda mais quando você tem uma família perto de você, combinar coisas legais, tipo, mesmo que seja dentro de casa, por exemplo, a festa junina. Dá pra vocês combinarem alguma coisa em casa, se arrumar, fazer coisas legais, sabe? E qual a sua sugestão, então, para as pessoas que estão em casa, para, por exemplo, essa época de festa junina? Porque isso é uma coisa que eu sinto falta. Não sei as pessoas que estão nos assistindo, mas eu já fiquei sofrendo, porque eu amo a festa junina, comer comida gostosa e tudo mais. O que vocês sugerem, então, para essas pessoas fazerem na casa delas, de festa junina? Isso pensando que tem gente que mora em casa e pessoa que mora em apartamento, é diferente, né? Uma solução que eu dou pra todo mundo... Uma solução que eu dou pra todo mundo é, tipo assim, quem tá com a família em casa, se reunir, comemorar de alguma maneira, fazendo, tipo, comida simples que vocês gostem. Procure as receitas facinhas na internet. Tipo, não precisa fazer ou arroz doce ou a paçoca. Faz uma pipoca, Pipoca é bem prático, né? Ver um filme, gosto. Voltamos. Alguém ligou aqui. Faz uma pipoca, assistir um filme. Então, tipo, tem soluções básicas. Você não precisa ficar triste porque não vai ter festa junina. Eu, particularmente, também fiquei um pouco triste porque não ia ter festa junina. Mas, tipo assim, quem tá com aula online, os professores estão fazendo festa junina. Tipo, ontem aí a gente foi numa festa junina online na aula. E como é que funciona isso? Então, a professora pediu assim, vão a caráter, apesar de que ia ter avaliação. Tipo, mas foi muito engraçado porque ela fez uma barraquinha na casa dela. É tipo assim, a gente entra no inicinho, aí fica uns 3 minutos, a tia coloca uma música, aí a gente fica conversando, sei lá, fica um momento engraçado. Aí depois a gente começa a aula, mas tipo, todo mundo pode ficar com a câmera ligada, aí pode ir de fantasia. Eu e a Manu, como a gente é meio tantã, assim, a gente só viu, tipo, 5 minutos antes de entrar na aula, a gente viu que tinha que ir a caráter. Não obrigatoriamente, mas era legal ir. Aí a gente já fez uma Maria Chiquinha rapidinho, fez as pintinhas. Mas mesmo assim foi muito legal. Tipo, todos os professores estão indo com chapéu de palha. A nossa professora de educação física, ela fez uma barraquinha com comida, gente. Vocês estão entendendo? Ela gente, que professora, hein? Ela foi toda bonitinha, ela tava com as diquinhas, ela colocou música no início da aula. Ela dançou também? Teve um professor de vocês que dançou, não foi? Já, ele chegou assim na aula. Já toda animada. Ó, pessoal, quem quiser ir contribuindo falando, a gente vai lendo conforme for. Ó, então as meninas. Zoou aqui, ó, alguém ligou aqui, tá? Sara zoando, amiga das meninas. Foi muito legal essa aula, né? Você também se arrumou, Sara, pra essa aula. E aí fizeram a seguinte pergunta, meninas: como lidar com a falta de educação física? Porque isso foi uma das coisas que eu percebi também, né? Eu fazia pilates. O que vocês faziam antes da quarentena de atividade física? A gente fazia, tipo, umas horas, tipo assim, o nosso pai chamava a gente pra ir pra uma caminhada, a gente fazia alguns exercícios com ele. E a gente também fazia tênis, mas aí quando começou isso, os esportes pararam. E o tênis, por exemplo, até hoje não voltou, apesar de lá ser um lugar muito aberto, mas o contato com a bola, com a raquete, essas coisas. E a solução que eu e a Manu a gente achou era um aplicativo que a gente achou muito legal. E lá você tem vários temas, tipo, você pode fazer exercício para abdômen, pra perna, como faz. E aí a Manu a gente até baixou esse aplicativo e a gente fazia vários dias da semana.
E aí, como a Manu falou, agora a gente começou a fazer equitação. Então já é um exercício físico a mais. Porque, por exemplo, o pai de uma amiga nossa que ela faz com a gente, ele falou, não exercita nada. Depois da aula a gente sai com a perna mole, pra vocês terem uma noção. A minha perna ficou doendo. Então, tipo, realmente é uma outra forma de exercício. E nas aulas de educação física, quando, tipo, não é aula muito teórica ou atividade avaliativa, a professora passa os exercícios. Então, já teve exercício pra perna, pra abdômen, tipo de prancha até, a gente já fez exercício na aula. Então, tem várias coisas. Isso da escola. A nossa próxima online vai ser de pilates. Que legal, eu já quero fazer. A gente pode também? E também a nossa mãe comprou uma esteira, então a gente tá fazendo também quase todos os dias de 15, manhã. 20 minutos por aí. Nossa, vocês estão dedicados. Eu ainda nem pisei naquela esteira. Só ajudei a pôr no lugar agora, antes da live. Já foi um pezinho. E foi interessante, né? Porque a nossa mãe gosta muito de caminhar, gosta muito de andar. E no início a gente tava até caminhando um pouco, andamos de bicicleta. Só que a gente começou a perceber que, pelo menos aqui no nosso bairro, muita gente tá fazendo isso. Então a gente se esbarrava com muitas pessoas e a gente começou a ficar com receio por conta mesmo do corona. E aí veio a ideia de comprar a esteira, né? Aí uma seguidora perguntou o seguinte: vocês têm comido mais nessa quarentena? Bom, então, tipo, teoricamente, assim, se a gente vai pensar, quase todo mundo tem comido mais, por conta que vem aquela questão da preguiça, quer comida rápida e tal. Então, Ou não importa se tédio, você né? come pouco, mas a comida acaba sendo um pouco mais, não saudável, digamos assim. Mais calórica, né? Então, mas tipo assim, aí agora, o que a nossa outra irmã disse, que a partir dessa semana a gente vai cortar qualquer tipo de doce, então não vai comprar mais, pra gente poder retomar um pouco, por conta que não significa que é só por conta que a gente tá na quarentena, não sai de casa, que a gente tem que ficar gordo, entendeu? Porque muitas pessoas ficam, eu tomo bola e tal. Então faz alguma coisa pra melhorar, entendeu? Isso que a gente vai fazer, pelo menos. Eu na vida, só reclamo. Esporte, a gente tá fazendo, aí a gente vai melhorar, tipo... Aqui a gente já evita, geralmente. Tipo, a gente compra essas coisas pra mais receitas variadas que a gente faz. Tipo, às vezes a gente faz bolo, faz. A gente não é também 100% fitness, mas a gente tenta, por conta que senão a gente vai ficar obeso, entendeu? Teve até uma solicitação, alguém querendo entrar aqui com a gente nessa live. Deu uma travada aqui. Às vezes as pessoas mandam sem querer, mas tudo bem. Gente, dá pra ouvir, tá travando, tá tudo bem. Porque aqui tá tudo bem, né? Tá bem 14 pixel. pessoas. A gente tá aqui nessa live e assistindo a nossa live ali também no Instagram da Manu. Qualidade, né? Nossa, que é uma produção, né? Mas então é o seguinte, eu, em relação à comida, eu também. Eu comecei eu não sei vocês, mas o que eu senti foi muito no início de férias. Eu tô de férias, tô em casa, então posso comer a quantidade de comida que eu quiser. Crianças, claro que não, mas adultos também, a questão da bebida, né? Então a gente relaxou um pouco mais. Beber durante a semana também, algo que só bebia final de semana. Aí uma pizza que pedia só final de semana, vamos pedir numa segunda-feira, né? Então algumas coisas desregraram, né? Então, porque, isso que você querendo ou falou não, do muda início um pouco, né? isso que você falou do início de férias, realmente foi, porque o início da quarentena foram aquelas 2 semanas sem nada, entendeu? Sem escola, então realmente foi meio que uma mini férias. Então deu um sentimento realmente disso, mas acho que pelo menos pra gente, ao longo da quarentena, a gente já se acostuma e tá tentando mudar, pra gente não comer muita coisa calórica, entendeu? Porque, tipo, muita gente na quarentena, eu até vi uma coisa muito curiosa, que a pessoa, ao invés de engordar, ela emagreceu muito, porque muita gente na quarentena reclama, tô engordando, mas não adianta, não fazer nada a respeito. Então, sempre a gente tá aqui em casa, na casa do nosso pai também, mantendo, tipo, rotina de alimentação, tipo, comer salada, ou só beber refrigerante, por causa dos adultos, beber só no final de semana. Mesmo que às vezes dá aquela desregulada, é básico, né, gente? Sempre vai dar. Então, mesmo assim, dá pra controlar um pouco. Ou seja, tentar manter uma rotina que não seja muito bitolado também, mas também não seja demais, né? Aberto demais. E que, tipo, se estiver comendo coisa não saudável e não quiser parar, pelo menos faça atividade física, beba bastante água. Diminui a quantidade. Todas aqui com água. Tá muito seco aqui em Brasília, né? Eu não sei se todo mundo aí é de Brasília, mas aqui tá muito seco. E é um frio seco, né? Aí, meninas, Sara falou assim... Sim, pelo menos tem um pula-pula, né? Ela tem um pula-pula em casa, então também dá pra fazer isso de exercício. E aí fizeram a seguinte pergunta. Vocês brigaram mais nessa quarentena? Vocês brigam mais durante a quarentena? Então,
como, tipo, depende, vai de cada família, mas pelo menos nossa família, como a gente tem muito mais tempo pra conviver entre a gente, rolaram algumas brigas, mas nada, tipo, tchau, saí de casa. Porque brigou, também não sabe? dá, né? Mas, tipo, acho que não rolaram tantas brigas assim, porque as tarefas aqui em casa estão todas divididas. E quando rola briga é porque alguém não fez alguma coisa, sabe? Mas não é briga, tipo, você não fez aquilo e tal. É tipo, mais um melhorar, puxão de sei orelha, lá. sabe? Então eu acho que briga não rola muito, não. Tipo assim, Mas é porque eu e a Isa, a gente é muito brigona entre a gente. Mas isso é coisa normal que a gente já tá acostumado. Então, antes da quarentena, vocês já tinham isso de vocês. Tipo assim, entre a família em geral, não tem como não ocorrer brigas por conta que a quarentena tá sendo mais um momento de reflexão. Então, muitas pessoas estão conversando mais com a família, digamos, conhecendo melhor a própria família. Então, tem aquilo dos defeitos que a pessoa acha e aí pode ocorrer umas brigas. Mas tipo, no geral na família, não tantas. E entre eu e a Manu, tipo assim, depende do momento, entendeu? Às vezes é por conta que meu computador deu problema e você tá usando o seu, eu posso usar com você e não quer dividir porque vai dar problema, sei lá, essas coisas. Mais uns ajustes, assim, né? E aí, nesse sentido, por exemplo, a escola, né? Que o computador vocês estão precisando usar para a escola. Vira um estresse quando vai ter aula, quando isso acontece? Então, geralmente sim, porque, por exemplo, como a gente só tem um computador, que foi da Tchê, que ela passou pra gente. Que é a nossa outra irmã, nutricionista. Marcela, no caso, né? A gente, tipo, eu tô usando aqui na casa da minha mãe, a gente tá usando o computador, a ISO da mãe, quando ela para de trabalhar, no caso, no período da tarde, porque a gente precisa estar. E eu tô usando o da Tchê, o nosso, no caso. Daí, tipo, às vezes surge um estresse, porque, por exemplo, a mãe fica falando, mas não deu tempo pra trabalhar, mas ainda precisa do computador. Então, às vezes, tipo, fica meio embolado, mas nada que não dê pra resolver, sabe? Então, a gente sempre acaba arranjando um jeito, porque nosso período de tarde não são sempre online, a gente tem atividade gravada, então dá pra assistir mais tarde, quando não tem problema. Então, assim, o que aconteceu nessa quarentena, na verdade, não foram brigas, né? Foram ajustes do dia a dia, da rotina. Até porque a gente tinha uma pessoa que ajudava aqui em casa, não tem mais. Então, quem vai lavar a louça, quem vai fazer comida, em que horário vai ser, né? Então, a gente teve que ter esses ajustes. E essa questão da aula de vocês, porque a gente foi pego desprevenido, né? Então, não tinha necessidade de ter um computador, por exemplo, para cada uma. Né? Aí agora quando veio a aula online precisa. Eu fico me perguntando quem nem tem essa estrutura, né? Pois é. Quem nem tem um computador pra ter aula. O caso das escolas públicas, tipo, é inacreditável que as aulas deles só começaram agora, sabe? Mesmo sendo online, mesmo eles tendo aula online, não vai dar pra como recuperar todo o conteúdo, essas coisas. Então, tipo, a gente tem que ser grato pelo que a gente tem, né? Tipo, tem como, obviamente, vão acontecer algumas discussões, mas a gente não pode deixar de, tipo, ser grato pelo que a gente tem, por conta que, pra quem estuda em escola particular, pelo menos a gente tá tendo aula, entendeu? E as escolas públicas começaram agora, sim, eles estão tendo, mas ainda assim, às vezes é um problema maior pra eles, por conta que nem todo mundo tem computador e o recurso pra poder assistir às aulas. E teve uma época que eles transmitiram pela televisão, então o governo tenta dar um jeito, mesmo assim. E aqui uma professora fez uma pergunta, ela falou assim, vocês estão tendo, né, aula à distância? Estão tendo. Como está sendo esse processo? Eu sei como que é do lado de cá, como professora, mas e para os alunos? Então, quais são as facilidades e as dificuldades que vocês veem na aula à distância? Olha, eu acho que, tipo assim, fica mais fácil pra gente não ter que recuperar o ano, por conta que... Não recuperar, assim, de perder? Tipo, porque estão falando que se isso tudo acabar só ano que vem, vai ser como se o ano que vem fosse esse ano, entendeu? Então, vai zerar, cancelou o ano. Então, tipo, como se fossem zerar. Teve uma época que eles estavam falando isso. E eu acho que, tipo assim, pelo menos, eu acho que não pode, tipo assim, acontecer muito isso, não tem muita chance de acontecer, por conta que, tipo assim, a gente já vai dar, sei lá, quantos meses de aula online, tipo, uns 4 meses de aula online, então a gente já aprendeu bastante coisa. Mas uma coisa que eu acho ruim, que pelo menos na minha escola,
reduziram 20 minutos de todas as aulas. Então, a gente aprende, mas de uma forma a gente ainda aprende menos. Por conta que, por exemplo, cada horário era 50 minutos de aula. Agora são 30 minutos e as aulas gravadas nem 20 minutos tem todas. Então, de uma forma fica menos conteúdo pra gente aprender, tipo, menos tempo pra gente aprender. Mas eles tentam sempre passar muita atividade pra gente praticar, né? Porque senão dá na mesma da gente não tá tendo aula online. É só ficar vendo sobre isso, o professor explicou e tchau. E você, Manu? Então, eu acho, tipo, que na online, obviamente tem as dificuldades de cada aluno, porque eu pensando no lugar dos alunos que têm dificuldade. Por exemplo, a gente precisava da assistência do professor, os pais não são presentes, que não ajudam, não sabem ajudar. Então fica muito difícil para o tipo de aluno. Eu não sou aluno que tem dificuldade, mas pensando pelo lado deles, tipo, deve ser muito difícil. Mas, no meu pensamento, pelo menos, aulas online, pelo menos, estão ajudando um pouco. Claro que reduzir o horário, a gente não pode ficar toda hora na frente do computador. Cansa mais, né? E tipo, dá problema de visão, essas coisas. Mas é muito legal deles estarem dando aula online, essas coisas. E na nossa escola, pelo menos, é a tarde inteira, porque tem escola que são só 2 horas já online e não tem mais nada, então vai de cada escola do aprendizado. Mas vocês estão conseguindo aprender algo. Sim. De novidade, assim, de revisão também. Porque tem escolas que não estão dando muitos conteúdos novos. Na nossa escola, pelo menos, tá com muito conteúdo novo, tipo, muito mesmo. E uma curiosidade, ainda falando nessa temática da escola, que eu acho tem uma matéria excelente que eu queria que vocês falassem um pouquinho, daquela que é de criatividade. O STEAM. Isso, como é que funciona isso e como é que era na escola e como é que é em casa? Então, a nossa matéria Você fala do projeto que vocês fizeram e você conta como foi. chama STEAM, que é Ciência, Tecnologia e umas coisas lá que eu esqueci agora. Matemática, Matemática, arte, essas coisas. Engenharia. Que foi um professor que criou. Ele criou a matéria com a intenção dos alunos trabalharem o cérebro para os desafios que a gente pode ter ao longo da vida. Então, basicamente, na escola, a gente tinha uma sala muito bonitinha para isso. Ele dava lá o desafio, os materiais que a gente tinha que fazer, esse desafio. E o tempo. Então, tinham dividido os grupos, mas na online cada um faz o seu agora. E aí ele apresenta e os que, tipo, valem a nota, ele põe no sorteio pra ver quem ganha. É muito legal. Funciona assim. Antes na aula ele dividia em grupos, dava os materiais, o tema, tipo, ele criava uma história pro projeto e o tempo, e no final ele avaliava todos os projetos falando que podia melhorar, que podia, tipo, tirar, foi meio que desnecessário colocar, tipo, um enfeite a mais, gastando mais o tempo do grupo. Mas hoje na aula online ele funciona assim. Ele passa o projeto e a gente tem que dar uma solução enviando um vídeo ou um texto ou uma foto do nosso projeto e ele faz uma votação. Ele pega um site, coloca todos os nomes de quem fez os trabalhos e a gente tem que fazer uma votação pra ver, tipo, qual foi o melhor trabalho no geral, quem achou o melhor trabalho. E, tipo, agora ele tá fazendo os projetos toda semana de diminuir a aglomeração na escola. Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo... Peraí, deixa eu entender. Então, a temática dessa aula era o que fazer para diminuir a aglomeração na escola. Então, projetos que as crianças precisam dar uma solução, né? Ou a contaminação na escola, por exemplo. Ele deixou várias perguntas e a gente tinha que escolher um dos temas das perguntas para poder dar uma solução. Aí, tipo assim, essa foi a primeira semana. Agora, na segunda semana, foi como diminuir a aglomeração no recreio, dentro da sala e a desinfecção, tipo. Aí, várias pessoas deram ideia, tipo, uma esteira pra desinfectar as mochilas com álcool gel e spray. Gente. Ou uma câmera infravermelha pra poder pegar a temperatura dos alunos na frente da escola. Tirar as catracas, colocar um negócio pra você abrir a porta com o pé, não tocar. A mesma coisa pro bebedouro. Então tem várias ideias bem legais. Gente, vocês são muito criativos. É realmente sensacional. E é legal porque essa matéria mistura várias matérias. E aí uma das pessoas perguntaram assim, vocês conseguem se concentrar na aula sendo online?
Ou presencial era mais fácil de concentrar ou mais difícil de desconcentrar? Então, eu acho que particularmente tem 50% de concentração exatamente, mas querendo ou não, você vai ter alguma distração, porque você ainda tá na sua casa, sua família tá por perto, ou você tá no seu quarto e não tem totalmente concentração. Mas, por exemplo, tem aqueles alunos que são, tipo, não tá nem aí pra nada, então, obviamente, não vai querer se concentrar na aula. Mas eu acho fácil de me concentrar. Obviamente, na aula presencial, a concentração é maior, né? Porque a gente não tá na nossa casa, fazendo o que a gente quer. Mas eu consigo me concentrar facilmente, assim. E você, Isa? Eu, tipo assim, eu acho que para os outros alunos depende muito do grau de dificuldade que eles têm em relação à matéria. Então, eu e a Manu, a gente não tem muita dificuldade, porque, tipo assim, a gente tem vários métodos para entender as matérias, tipo, aquela coisa de resumo, mapa mental, tudo. E a gente sempre tenta se concentrar. Então, isso que a Manu falou em relação da família estar por perto, do barulho, o que eu e a Manu a gente faz? A gente fez uma plaquinha pro nosso quarto, para as pessoas passarem, quando passarem na porta, ver que a gente tá em online e não interromper, não entrar. Tipo assim, volta e meia nossa mãe entra lá no quarto, mas a gente avisa, mãe, a gente tá em aula. Porque aí ela faz. Às vezes eu também bato. Então, tipo, a gente Câmera bateu ontem, ligada, mas né? pra fazer em relação a esse negócio da live, porque quase que não rolou fazer, tipo, no telefone da Gi, mas enfim. Aí eu acho que, tipo assim, a pessoa tem que ter na mente, eu tenho online um conteúdo importante, ainda mais se for conteúdo novo. Por conta que senão não entende, porque agora era pra gente estar tendo prova, e eles estão passando então um formulário, que é tipo, vale bem menos que a prova, mas já conta uma nota pro nosso boletim. Então a gente tem que prestar muita atenção e essas coisas. Então o que eu acho legal para os alunos que têm mais dificuldade é rever as aulas, porque as aulas ao vivo os professores gravam e postam. Então, quem tem dificuldade, vai lá, caça no minuto da aula que a professora estava falando do conteúdo que você tem mais dificuldade, rever, faz anotação. Tipo, eu amo fazer resumo bonitinho, porque me atrai a atenção para estudar mais. Então, a gente não fica com tanta dificuldade e a gente se concentra ainda mais. E vou até fazer uma propaganda aqui das meninas. Elas fazem o que nós chamamos de lettering, né? Que são canetas específicas, que você faz toda uma arte com escrita. Depois, se vocês quiserem, a gente coloca aqui no Instagram de vocês. Tem lettering? Tem no meu TikTok, aí a gente pode salvar um vídeo e botar. Ótimo, elas vão salvar um videozinho, eu coloco aqui pra vocês verem como que é isso. E acho legal porque o visual realmente faz diferença. Dá mais vontade de estudar, né? Com aquela coisa mais bonita do que aquele caderno todo bagunçado, né? Dá vontade de ir lá e ler a matéria, essas coisas. Exato. E aí a outra pergunta que eu queria fazer, que também acabaram perguntando, que dá pra gente fazer o gancho, é o seguinte, perguntaram assim, e o que ficou de bom e o que ficou de ruim da quarentena? Só que eu queria que vocês falassem como que é a convivência, né? Por exemplo, a convivência com os colegas, com os amigos, e a convivência com os professores. O que nessa convivência vocês acham que melhorou, que piorou? Então, eu acho, tipo, começando no caso dos colegas. Na nossa turma, eu e a Isa pelo menos, a gente não é tão aproximado de todas as pessoas. Porque tem aquelas pessoas chatinhas, né? E tem as outras. Sincera. E tem as Mas peraí, outras que a gente convive. deixa eu só entender. Quantas pessoas tem na turma de vocês? Acho que são 21. 21? É porque, sério, metade da nossa turma saíram pra outra sala. Ah, porque é uma coisa que eu ia falar, né? Independente das pessoas serem, você tem uma afinidade ou não, delas serem chatas ou não, né? Querendo ou não, são muitos alunos e é difícil você ter um contato de profundidade com todo mundo, né? Então, e aí, o que aconteceu? Então, na convivência com os alunos, a gente sempre cria no início do ano o grupo que a gente põe da escola todos os alunos. Tem esse grupo só que dos pais. Mas o nosso é só os alunos, sem professor, sem nada. Só os alunos. Mas a gente nunca fala muito naquele grupo. Mas, tipo, tem umas pessoas, tem a Sara e a Maria Vitória que estão na live, inclusive, que a gente é amiga dela desde o primeiro ano. Então, obviamente, nossa intimidade com ela já é maior. Mas, por exemplo, tem a Júlia, que a gente tá desde o 3º ano. Então, tem as pessoas que a gente convive mais e tem outras que a gente convive menos. E na quarentena, com esse distanciamento, né,
as pessoas que a gente tá mais falando é a Maria Vitória e a Mariana. A gente sempre fica em chamada com elas, né, durante as aulas, essas coisas, mas prestando atenção, obviamente. E o convívio com os professores tá, tipo... Tá mais próximo, tá mais distante? Então, tá meio termo, assim, porque tem muitos avisos que eles têm que dar, às vezes fala com os pais e tal, mas eu particularmente não senti tanta diferença. Eu acho que, tipo assim, em relação de conversar com o professor, muito sempre vai ser em relação à matéria, né? Você não vai chegar lá, professor, vem pra minha casa tomar um chá, entendeu? Tem alguns que a gente tem vontade de trazer pra casa, que a Entendeu? gente gosta, né? É, mas tipo assim, em relação de falar mais com o professor, eu acho que na online, pelo menos pra mim, eu acho que tem menos esse contato, por conta que o que eu tinha falado, diminuiu o tempo da aula, então não dá pra gente ficar muito de conversa, o professor tem que mostrar rápido o conteúdo, e se ele quiser ainda tem gente que passa atividade na mesma aula, então tem que fazer uma coisa bem rápida. Mas o que agora tá rolando nesse negócio da festa junina, né? A gente tira um tempinho pra ficar conversando, né? Que os professores colocam a música, a gente dá uma conversadinha de como tá o dia a dia. E aí, depois que acaba isso, vai pra aula e continua normal, entendeu? Aí pode deixar o penteado, tipo, esse negócio da festa junina, pode ficar com maquiagem, tá com a câmera ligada, mas prestando atenção na aula, entendeu? Aí fica assim. Tipo, Certo. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. No presencial, acho que vocês tinham um pouco mais de tempo pra ter essa intimidade com o professor. Que aí, é isso? Porque no online tem que ser, o tempo é curto, ele tem que falar muita coisa e não dá aquele tempo de poder bater um papo que num recreio daria. Que... Mas tipo, também depende do professor. Por exemplo, nossa professora de matemática, ela é uma das mais legais. Parece que já conhece a gente desde sei lá quando. Porque ela é muito simpática, ela sempre faz as gracinhas, ela tem umas extensões muito legais que ela passa pros alunos. E, tipo, ela conversa com a gente e dá aula. Mas tem, por exemplo, o professor de geografia, que ele já é um pouco mais sério. Aí sem conversa. Começou a aula, é a aula. Terminou a Aí aula, tem que terminou. desligar a câmera e tal. Mas, Então tipo, é do perfil do professor, eu né? acho que realmente no presencial a gente tinha mais contato, por conta que o professor chegava na aula sempre antes, então dava um tempo pra gente ficar conversando. E a de matemática, por exemplo, ela faz trollagem com os alunos, então já aconteceu, já trollaram uma turma que duas amigas nossas pegaram pra fingir que elas tinham levado uma advertência. E a professora foi tudo combinado, a professora pegou o papel pra dar pra elas parecido. Então, pra vocês terem uma noção de como a nossa professora é. Então, tipo assim, não vou dizer que parou o comunicamento, tipo, a comunicação, assim, com os professores na aula online, mas também tá menor do que na aula presencial. Certo. E aí, a última pergunta que eu tinha colocado aqui, mas depois eu vou acrescentar uma outra. O que vocês querem mudar, então, na rotina de vocês no pós-quarentena? Por exemplo, a gente não sabe quando vai voltar, né, poder ter o presencial. Mas se a gente fosse voltar mês que vem, o que vocês mudariam e o que vocês manteriam hoje, assim? Tá, então, vou começar pelo que eu manteria, que surgiu durante a quarentena. Como eu disse mais cedo, acho que vocês lembram, a gente começou a fazer aula de equitação com a Maria Vitória. E a gente passou muito lá na Granja do Torto, ver os cavalos, fazer aula e essas coisas. Então essa é uma coisa que eu com certeza quero manter. Uma coisa que eu quero mudar são as aulas de tênis, porque eu me interesso muito mais pela equitação. Então a gente já vai sair da aula de tênis. Vai continuar até o final do ano, eu acho, mas a gente vai sair. E o que eu gostaria de mudar também é ter mais tempo para fazer atividade física e mais convívio com a família, porque durante a quarentena a gente percebe o quão longe que a gente está da família ou o quão perto que a gente está. Então depende. Por exemplo, ter mais convívio com as irmãs, ou até a mãe mesmo, né? Com todo mundo. Então, são essas coisas que eu mudaria, assim. Tipo, o que eu acrescentaria, tipo, e manteria é esse negócio de ir pra granja. Por conta que, tipo assim, a gente fala com uma amiga nossa que a gente conheceu lá, da veterinária do nosso cachorro, a filha dela vai, ela realmente falou uma coisa que eu acho que faz sentido, por conta que lá na granja é um lugar aberto e é muito lindo. Então, pra mim, pelo menos, de ter um contato com o cavalo, que é um animal que eu amo, dá uma aliviada no dia a dia. Então, cara, se eu tô estressada durante a semana, domingo eu sempre vou ir pra granja porque é a nossa aula. Então dá aquele alívio de ver a Maria Vitória também, de ver o cavalo, essas coisas que eu gosto.
E o que eu, tipo, mudaria além da aula de tênis era esse negócio da atividade física, por conta que agora com esse negócio da esteira, eu acho que eu tô fazendo, além de mais esporte, tipo, eu fico mais ativa no dia a dia, por conta que o esporte dá essa coisa no dia a dia. Então, acho Dá que uma energia, né? então, eu mudaria por conta que antes da quarentena eu não fazia muito isso. Era o esporte que eu tava fazendo só. Entendeu? Então, se acabasse, eu queria manter isso, de fazer esteira, pegar, às vezes, o aplicativo, fazer alguns exercícios, além da equitação que a gente já faz. Ou seja, né, entrar em contato com animais, com a natureza, como isso traz uma paz pra gente, né? É. E também a importância que você falou, assim, você vê sua amiga, vocês ficam muito conectadas no virtual, né? E isso já é bom pra poder conversar e trocar ideias, mas quando você vê no presencial é um pouco diferente, né? Mesmo elas distantes, usando máscara, né, gente? Na equitação todo mundo usa máscara, o professor também usa máscara, é legal deixar isso aqui. Passa um álcool na célula, tudo. Isso, então tem todo o cuidado, não é de qualquer jeito, né, equitação, mas vocês veem também a importância que é socializar com as pessoas. Então, uma vez por semaninha, você poder ver uma amiga, mesmo distante, já traz um acalento pro coração, né? Porque, tipo assim, a gente mesmo assim, vendo a cara dela na chamada, é diferente de ver a pessoa, tipo assim, na sua frente. Por conta que meio que você, digamos, vê melhor ela, entendeu? Você consegue conversar, assim, aquilo de, você travou, entendeu? A internet caiu, só dá pra gente voltar a ficar chamada amanhã. A gente tem aquele momento de ficar. E o que acontece? A gente conversa depois da aula, os pais da Mari, eles levam uma toalhinha, então a gente coloca no chão e fica lá batendo um papo. Graminhando com os cavalos É, também. a gente come um pouco, leva alguma fruta, come, fica conversando um pouco. Então acho que faz bem isso. Pra nossa saúde mental, né? E aí, falaram aqui, né? Eu mudaria que nenhuma filha sairia mais de casa. Então também os pais devem estar gostando desses filhos em casa, né? Que é o que a Manu acabou falando na rotina, no dia a dia, a gente, cada um faz suas coisas. E eu vejo muito essa diferença do adulto pra criança, né? Então, eu e a Marcela, a gente tem um ritmo diferente da nossa mãe, que tem um ritmo diferente das meninas. E aí eu tô no trabalho enquanto elas estão na escola, ou elas estão em casa e a gente tá no trabalho. Então, realmente, na quarentena a gente pode ficar mais próximo. E isso eu acho muito gostoso, né? Mesmo alguns horários, tipo, não batendo, por exemplo, a gente ainda tá em casa reunido, apesar de estar cada um no seu Na quarto. hora da refeição. Tem tempo pra... Todas as refeições a gente já faz junto, né? Antes era só, sei lá, o almoço, agora Tipo, a cozinha virou o momento de todo mundo estar junto. Tipo no início da quarentena, que a gente tava montando quebra-cabeça, tendo séries juntas. Agora vai ser a terceira temporada de uma série que a gente tava vendo. Então, Vamos tipo, assistir a gente vai juntas. voltar. Porque na quarentena dá a oportunidade de a gente conversar mais com a família, entendeu? E aí perguntaram aqui, vocês têm medo do vírus, por exemplo, de voltar pro presencial? Vocês têm esse medo de ser contaminadas? Então, eu particularmente já vi o que o vírus faz com as pessoas, porque eu conheço uma youtuber que ela pegou o vírus, mas, tipo, ficou em quarentena em casa, já melhorou. Mas eu tenho sim medo, tanto que se fosse pra mudar alguma coisa, eu não voltaria com a aula presencial, por exemplo. Porque tem lugares que eu tenho mais medo de ir do que os outros. Por exemplo, na Grande do Torto, eu tô de boa de ir lá, porque só tem gente que não tem vírus e cavalos. E os cavalos não É a pegam coronavírus, né? distância. Agora eu não sei se cavalo pega, porque eu sei que... Ele só Eu acho que eles pega no devem pelo e transmitir. transmite, eu acho. mas aí pode transmitir pra gente, né? Que nem então. cachorro. Mas ninguém com coronavírus vai lá pra dentro. Não tem ninguém com sintoma lá. Todo mundo de máscara. Não, porque as pessoas têm que E- se conscientizar. Tipo, se eu tô com sintomas, é melhor eu ficar em casa em quarentena, porque senão eu posso correr o risco de contaminar outras pessoas. Isso. Porque, como eu falei, eu deixaria aula online e teve até desse negócio do Steam, o aluno que deu uma solução de deixar uma câmera na sala gravando e transmitindo a aula online. Pra aula online, então quem quiser vai e quem quiser ficar em casa assiste a aula em casa. Eu achei essa ideia maravilhosa. E você acha que a escola vai fazer isso? Tipo Então. assim, dá a chance de você escolher? Eu Então, queria eu que não voltasse, sei. se tivessem, tipo, voltasse as aulas presenciais quando tiverem 100% certeza que já foi, já passou o vírus. Eu voltaria às aulas quando tivesse vacina. Quando já então, tiver um quando já remédio, tiver, uma tipo, vacina. Sem esse É porque memórias além do vírus, além de entendeu? arriscar os alunos, arrisca os professores, os auxiliares. Então, sabe? São muitas pessoas que frequentam a escola É. e muita gente pode se contaminar, né? E aí, meninas, agora a última pergunta que eu queria falar, e depois eu vou abrir para se alguém quiser falar mais alguma coisa ou vocês quiserem também acrescentar. Deem dicas do que as crianças podem fazer, tanto sozinhas quanto com os seus pais durante a quarentena, que
aproxime mais a família, que o convívio fique mais gostoso? Que coisas, atividades, assim, vocês acham legal de fazer nessa quarentena? Aproveitar que tem tempo. Bom, uma ideia que eu acho legal é, primeiramente, tipo, em relação à família. Sempre que vocês acharem um tempo, tipo, ou no final de semana, tira pra fazer alguma coisa, tipo, faz uma votação do que vocês têm ideia de fazer e passa o tempo no final de semana, tipo, a gente já fez isso uma vez, que é tirar o telefone pelo máximo de tempo que a gente consegue. Aí a gente foi ver um filme, a gente jogou alguns jogos. Então, tipo assim, tentem procurar alguma coisa que vocês podem ter um contato com a sua família, tipo... nem que seja só conversar, tipo, eu e a Manu, a gente vai lá pro quarto 10 dias, às vezes a gente só fica conversando. Ah, é tão bom, né? já é Deita na bom. cama todo mundo e só fica ali batendo papo. Então, só de conversar também já é uma coisa boa, então tentem achar coisas interessantes que todo mundo da família gosta, tipo, às vezes uma pessoa não pode, não tem problema, faz com quem pode e depois combina com essa pessoa pra fazer alguma outra coisa. Tipo, às vezes a gente vê um filme só com a Gia, às vezes a gente vê um filme só com a Tchê. Na casa do meu pai a gente vê série só a gente também. Então, sempre tem, tipo, várias coisas que vocês podem fazer, nem que seja até cozinhar. Porque aqui em casa a gente ama cozinhar, comer, então a gente sempre quer um tempo também. Por exemplo, aqui as tarefas são divididas. Então, você pode lavar louça com sua irmã. Não que seja mega legal, né, meninas? Mas Mas a gente Dá pra bater um conversa. escutar música, né, enquanto Escutar lá... música. Pra quem tá em casa e tiver piscina, ir na piscina. Agora não, porque o tempo tá ruim, né? Você pode ficar gripado. Mas, por exemplo, quem tiver com tempo bom, essas coisas. Ou uma piscina aquecida. E eu acho muito legal, nem aquecendo tá, né, porque tá tão frio. Mas uma coisa que eu acho legal que vocês me fizeram lembrar é assim, né, que a Isa falou, de uma votação, porque muitas vezes as crianças gostam de coisas que às vezes o adulto não tá afim, e às vezes o adulto quer fazer uma coisa que as crianças não estão afim. Então chegar num acordo, né, tem aquele momento assim, por exemplo, série. Aqui todo mundo gosta de série. A gente acha uma série não muito infantil e nem muito adulto. A gente acha uma série meio termo que todo mundo Tipo, fica... 14 anos. de 14 anos que a gente se interessa, as meninas também, então a gente assiste junto. Ou filme. Isso, até o pai entrou aqui, seja bem-vindo, todo mundo que começou a entrar agora. Quem quiser, ajudar a gente, põe coraçãozinho pra dar uma maior visibilidade. E aquilo, eu acho também uma coisa que eu entendi, é que a gente gosta de ficar junto e tá no mesmo ambiente fisicamente, mesmo que cada um esteja mexendo no seu celular. Cada um tá conversando com sua amiga, ou tá vendo TikTok, aí pode mostrar o vídeo, né? Essa interação já agrega muito valor. Tipo, quando a gente tá lá no quarto da gente, a gente conversa, acabou o assunto, não tem problema, cada uma vai fazer o que gosta, mas a gente ainda fica no mesmo cômodo, porque ainda é bom, tipo, olha que engraçado o TikTok que eu vi, me ajuda a fazer um negócio, tipo assim, essas coisas, ou me dê a ideia do que eu posso acrescentar pra essa coisa, tipo... Uma coisa que eu lembrei agora, né? Não sei se vocês sabem, mas acho que era lá na França, você só podia sair de casa na quarentena se você tivesse, por exemplo, um mandado, assim, não um mandado, né? Mas um documento falando que você ia em tal lugar e voltava, ou se você tivesse um pet pra passear. Aí eu queria que vocês me falassem, vocês acham que ter um pet nesse momento agrega e faz bem pra nossa saúde mental? Ter um gato, ter um cachorro em casa pra poder brincar? Então, eu acho que, por exemplo, ainda mais se você mora sozinho ou só tem um familiar perto de você, ter um pet, um cachorro, um gato, um coelho, uma chinchila, tanto faz o que você tem, pode ser um apoio emocional. Então, por exemplo, mesmo não sendo, ainda assim traz mais felicidade pra sua vida. Por exemplo, a Gia era muito mais acostumada com gato, mas quando o Lorena sumiu, infelizmente, o Loki ficou mais próximo da família. Então, dá uma felicidade e eu acho que ajuda às vezes. Mesmo tendo o trabalho do vírus, por exemplo, a gente tem um cachorro, eu e a Isa, na casa do nosso pai. Quando a gente passa com ele, a gente limpa a patinha, né? Porque o vírus pode estar no chão, essas coisas. Mas é muito legal, tipo, você ter um cachorrinho. Tipo, a gente... Em questão do Loki, volta e meia ele vem pra cá por conta que, por exemplo, às vezes nosso pai vai lavar o carro, ele vem aqui pra lavar o carro e deixa o Loki aqui, que ele pode ir no quintal, e tem pessoas diferentes pra ele, tipo, ver. Mas lá na casa do nosso pai mesmo, quando a gente desce com ele, tipo, a gente não pode deixar de descer, por conta que um dia, quando a gente tava, tipo, uma semana a gente tava muito apertado, a gente ficou, tipo, uns 2 dias sem descer com ele.
por conta que realmente o pai tá com muito trabalho pra fazer essas coisas. Deu pra perceber que ele realmente ficou mais desanimado, tipo, ele só comia e dormia. Aí a gente voltou a descer, ele virou outro cachorro praticamente. Então é sempre bom você passear com o cachorro sempre que você puder. Tipo, se você tá em casa, tudo bem que tem um quintal, mas nem que seja uma andadinha assim na rua, só pra ele poder, tipo, ver o céu de novo, essas coisas. Por conta que pro Loki é diferente, porque lá na casa do pai é apartamento. Então sempre que a gente desce, a gente toma os cuidados. Desce de máscara, quando a gente volta, limpa o capim dele, já limpa a patinha dele também, tipo, passa um lencinho, sei lá. Sempre tomando os cuidados, né? Ou seja, até os cachorros também precisam ter essa saúde, né? E aí o Marcelo falou que na França era uma autorização que você tinha que ter pra poder sair, né? E aí perguntaram o seguinte: vocês acham que os adultos estão explicando sobre o vírus pra vocês? Assim, por exemplo, seus colegas, vocês percebem que realmente sabem o que tá acontecendo? Vocês realmente sabem o que tá acontecendo? Então, aqui entre a nossa família, todo mundo explica sobre tudo pra mim e pra Isa. Explica até demais. A gente nunca fica desinformada, tá? Daí, Aconteceu uma coisa, já vem parar na gente. Todo mundo conta. daí, Em tempo real as notícias. daí, por exemplo, o nosso pai, ele fala muito disso pra gente. Fala dos cuidados, fala que, tipo, quase todo mundo vai pegar o vírus, mas que os cuidados que tem que ter e tudo. Então eu acho que a gente tá bem informada. E também tem o pai fala muito dos cuidados e a mãe também traz muito o quê? Que temas a mamãe gosta de trazer? A mãe, tipo, ela Política. traz mais de política, mas sempre ela informa sobre o vírus também, porque eu acho que a mãe geralmente é a pessoa mais preocupada da casa em relação a isso, mas realmente não pode deixar de ser preocupada por conta que se relaxar demais também, né? Mas, tipo assim, sempre que tem alguma coisa nova, sempre informam por conta que a gente tem que saber disso. Mesmo que eu e a Manu, a gente não tenha o nosso carro, a gente não sai por aí sozinha, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas sempre que a gente vai sair, a gente sempre tem a consciência de ter que tomar os cuidados. Máscara toda hora, não pode tirar álcool, gel, essas coisas. Então, assim, a importância desses adultos explicarem para as crianças o que estão acontecendo, pra não ficar naquela coisa assim, sem saber, né? Ficar só com medo, mas sem rumo. É porque não adianta você ficar com medo, você ficar todo, eu vou pegar o vírus, né? Não adianta você ficar com isso na sua mente, sendo que você não sabe como prevenir e essas coisas. Então, pelo menos na minha visão, os pais que não explicam pros filhos estão sendo um jeito errado de conviver com eles. Porque, ainda mais quem tem criança pequena, obviamente vai falar, olha, tem um vírus que você pode morrer se você pegar esse vírus. Vai assustar, bicho. Falar de um jeito que não dê medo, mas ainda assim avisar. Ou seja, a forma de falar também é importante de pensar, né? Também não é pra falar de qualquer jeito, mas precisa ser dito, né? Por falar de política, vocês têm consciências de que são privilegiadas? A gente falou um pouquinho disso quando a gente tava falando do computador, né? Por exemplo. O que é ser privilegiado pra vocês? Eu acho que em relação à escola, é realmente um privilégio que a gente tava falando de ter aquilo de eu vou ter aula tal horas, eu tô aprendendo, por conta que a gente tinha falado da escola pública. Começaram agora, mas ainda assim não tá perfeito, por conta que ainda assim tem, digamos, um obstáculo que ele, tipo, deixa mais difícil pros estudantes de escola pública aprenderem. Mas eu acho que, tipo assim, eu sou muito grata, a gente é muito grata por isso, de ter aula online. Pode ser chato porque cansa. Sim, eu e a Manu, a gente já, tipo, deixou de assistir uma aula ao vivo pra assistir gravar depois que a gente tava exausta. Mas pensando bem, pelo menos a gente tem a aula, entendeu? Imagina se a gente não tivesse. Que aí realmente teria aquilo da chance maior da escola ter que recuperar todas as matérias do ano, entendeu? Tipo, a pessoa ficaria, digamos, um ano atrasada na escola. Então é um privilégio pra quem tem casa. Quais outros privilégios? Quem tem casa, família, condição de comprar que máscara, apoia, né? Pode comprar comida. E também é um privilégio para as pessoas que estão recebendo cesta básica, porque tem pessoas conscientes no mundo. Por exemplo, a gente já fez doações de cestas básicas há quantos meses atrás? Acho que um mês atrás. Então também quem tem privilégio de poder ajudar os outros, maravilhoso, né? E uma coisa que eu acho que a gente também tem privilégio pensando na quarentena é que a gente mora numa casa. Porque eu fico pensando como é que é morar num apartamento ou numa kit, ficar ali
preso, sabe? Imagina uma família num apartamento pequenininho. A gente, todo mundo num apartamento. Então aqui, se a gente cansou, a gente pode ir pra um lugar diferente, pode ir pra fora, né? Pra outro cômodo. Outro quarto. Aquilo de ficar no quintal, entendeu? Então assim, tá na quarentena na nossa situação tá sendo muito, muito bom. E muitos de nós até pensam assim, não sei se eu quero voltar pro dia a dia, não, pra aquela rotina de ter que pegar trânsito, né? De ter É que dá uma diferenciada, tipo, é ruim da gente estar em quarentena por conta que tem um vírus aí. Mas mesmo assim, a gente dá uma diferenciada no dia a dia, tipo, a gente tem, digamos que novas experiências, entendeu? Então, agora só pra gente finalizar, que a gente já tem 55 minutos de live, passou muito rápido. Pois é. Que mensagem vocês gostariam de dar pros seguidores em relação à quarentena? Então, eu gostaria de falar uma coisa bem simples e básica e importante, que é tomem cuidado com vocês, com a saúde, com a sua família também. Não saia se achando, tipo, não vou pegar o vírus, porque já tô prevenido. Por favor, tá? Tomem cuidado. Tipo, se você quer sair de casa, eu entendo. Tipo, tem gente que fica trancada dentro de casa que já começa a ficar com um sentimento ruim de ter que ficar só em casa. Então, um lugar que eu indico pra quem mora aqui em Brasília, por exemplo, vai na Grande, sério. Eu recomendo demais. Você não vai lá só pra montar, lá tem outras coisas legais pra você fazer, só de fazer isso que a gente faz, de colocar uma toalha, conversar, mesmo que seja só com a sua família, já dá uma paz, por conta que lá é um lugar bonito e aberto de natureza. Então, se você quer sair, saia, mas tipo, tome todos os seus cuidados. Vá de máscara, se higienize quando você chegar em casa, tipo, passa o álcool, toma tipo, banho bem direito pra não correr o risco de você estar levando o vírus. E, tipo, tomar todos os cuidados, né? Isso, e o meu recado seria também para as crianças, de se vocês sentirem alguma coisa, conversar com os adultos, né? Porque às vezes eu sinto que tem dependendo das famílias, existe um distanciamento, sabe? Falar mais das emoções, do que tá sentindo. Tá ansioso, tá angustiado, tá triste, quer sair, tá com medo. Fala, conversa com os amigos, conversa com os pais, peçam ajuda. Porque todo mundo tá um pouco ansioso e estressado, né, pela situação. Então, crianças, peçam essa ajuda se vocês sentirem essa necessidade. Então, vamos? Tchau, gente. Obrigada por comparecerem. As meninas também têm Instagram, né? Fala aí o Instagram de vocês, TikTok, tudo mais. Eu vou deixar o meu perfil aqui nos comentários pra quem quiser ver. É Tá. privado, mas eu posso... Tá lá no post também, né? Tá no post, elas estão marcadas. Quem quiser seguir elas, como que é que chama? Privado, elas podem aceitar ou não. Mas quem quiser seguir elas também estão nas redes, tem canal no YouTube. Gente, blogueiras, tá? TikTokers, fala. TikTokers. Nossa, já inventando o nome aqui, né? TikTokers. Obrigada por terem comparecido. Beijo. Tchau.